Você não consegue escolher quem vai se assentar do seu lado no culto, a não ser que você tenha, né, cadeira marcada, né, com o seu nome. É que tem gente que marca a cadeira, não, aqui só senta fulano. Então, comunhão você não escolhe. É Cristo que escolhe por você. Relacionamento não. Relacionamento nós escolhemos. Quem vai se aproximar mais, quem vai estar mais... Nós escolhemos. Porém, comunhão é milagre. É Cristo que escolheu por nós na cruz do Calvário. E isso é poderoso. Porque nós estamos vivendo milagres todos os dias. Porque o irmão que senta do seu lado, ele é seu irmão. Nascido em Jesus, em Cristo. E da mesma forma como você não escolhe, né, o irmão de sangue que nasce do ventre da sua mãe, você também não pode escolher aquele que é nascido de Deus e que está contigo nessa jornada, que eu creio que vai ser longa. Amém? Creio que vai ser longa. Então, nós precisamos a cada dia olhar uns aos outros, não segundo a carne. Porque quando você olha segundo a carne, você vai ver dificuldade. Quando nós olhamos segundo a carne, nós limitamos o quanto nós podemos nos doar ou não, o quanto nós podemos investir ou não. Mas quando nós olhamos pelo Espírito, quando nós olhamos não aquilo que a pessoa é no momento, mas o que ela pode se tornar, nós olhamos da forma como Deus olha. Ok? Sabe por quê? Porque Deus não te salvou apenas para você ser salvo. Entende? Porque por muitos anos, algo que eu não compreendi era exatamente essa frase que eu falei. Porque para mim, o que era a igreja? Era o lugar dos salvos. Mas a igreja não é o lugar dos salvos? Porém, isso não está errado. Porém, pode ser pequeno demais diante de tudo aquilo que é a igreja. Então, Deus não nos salvou apenas para nós sermos salvos e estarmos aqui celebrando a nossa salvação. Não. Deus nos chamou e fez da igreja um lugar de sermos equipados. Então a igreja é o lugar de você receber ferramenta. A igreja é o lugar de você ser equipado. Ah, pastor, mas eu vim para a igreja para ser curado. Então, enquanto Deus vai te curando, Ele também vai te dando ferramenta. Sabe por quê? Porque Deus cura no caminho. Tudo que Deus faz, Ele faz em movimento. Por quê? Porque tudo que Deus faz gera vida, e a vida é movimento. A luz tem movimento. Então Deus é luz, e tudo que Ele cria a partir da luz. E tudo que é feito por Deus é feito por vida, porque a palavra de Deus é 100% produtiva. Então assim, quando Deus fala, cria, Ele gera. Então tudo que Deus fala gera uma semente. E a semente tem a ver com a vida. Entendeu? Então tudo que Deus faz, Ele faz em movimento. Por quê? Porque o movimento é vida. Então você vai perceber, o povo de Israel, olha que figura interessante. O povo de Israel ficou 430 anos parados. Aonde? No Egito. Eles estavam sem vida, vivendo subvida, sendo escravos. Mas esse era o plano que Deus tinha para eles? Não. Qual era o plano? O plano deles era deles continuarem a ser hebreus. Sabe a palavra hebreu? A palavra hebreu, ela quer dizer aquele que atravessa, aquele que está em movimento. Então a palavra hebreu vem daquele que está cruzando, aqueles que estão atravessando. Então quando Deus chama Abraão, Ele chama Abraão porque a família de Abraão já está no movimento. O pai de Abraão estava indo para a terra de Canaã. Ou seja, aquela família já estava no movimento. Ou seja, eles estavam na vida. Eles estavam cumprindo, mesmo que antes de Deus liberar a palavra, né, que eles iriam se tornar, eles já estavam dentro dessa palavra, mesmo inconscientemente, de que eles estavam dentro de uma palavra. Eles estavam indo para o lugar certo, a terra de Canaã.
Eu não tenho como falar isso hoje, porém, aconteceram várias coisas, que no meio dessas coisas Deus chamou Abraão, pediu para Abraão ir para uma terra, só que essa terra, eles já estavam indo para a terra que Deus pediu a Abraão para ir, que era a terra de Canaã, já estavam nesse movimento. Enfim, Abraão conquistou essa terra, aconteceram muitas coisas. Depois, o neto de Abraão, José, o que acontece com José? Ele vai para o Egito, vira governador do Egito, o povo foge de uma fome em Canaã, vai para o Egito, porque o Egito era a maior nação da época, era a potência, a primeira potência mundial da época. E aí, no decorrer do tempo, aquele povo começou a se multiplicar. E os egípcios começaram a olhar para aquele povo se multiplicando, porque eles estavam em movimento. E aí eles começam a se multiplicar, até o ponto do faraó ele perceber que aquilo era um problema. E aí ele cria toda uma estratégia, depois que José morre, para manter aquele povo parado, para não deixar aquele povo mais ter vida. E ele faz com que aquele povo se torne escravo. E eles ficam 430 anos escravos. Ou seja, estar em trevas é escravidão. Ou seja, estar em trevas é uma escravidão que tem a ver com a morte. Porque se a luz é vida, se a luz tem movimento, a trevas é um estado de paralisia. A treva é um estado de morte. E aquele povo era escravo, sem luz, em trevas, em um lugar onde eles estavam submetidos a algo que não era de Deus para ele. E aí, em determinado momento, Deus ouve a oração daquele povo que clamava. E Deus levanta um homem chamado Moisés. A palavra Moisés é o que é tirado das águas. Ou seja, Moisés fala de um movimento. O que é tirado das águas, agora é enviado a fazer o quê? A tirar o povo da onde? Do Egito. Então, tudo que Deus faz tem a ver com um movimento. E aí Deus tira aquele povo do Egito. Deus saca aquele povo de dentro do Egito. E Deus coloca aquele povo aonde? Em um movimento. No movimento do deserto. Então aquele povo fica no deserto por 40 anos. Num movimento. E enquanto eles estavam sendo curados, eles estavam avançando para aquilo que estava diante deles. Então Deus, quando chama eles em Êxodo 19, verso 5, Deus fala assim: olha, vocês serão para mim uma nação de reis e sacerdotes, se me ouvirem e se vocês me obedecerem. Então Deus, em Êxodo 19, 5, determina o que eles iriam se tornar se eles se submetem aos processos que iriam vir no movimento. Porque quando Deus nos coloca em movimento, é sinal de que nós estamos dentro de processos que vamos ter que viver. Porque movimento fala também de girar o globo da Terra, e girar o globo da Terra fala de termos, estações, ciclos e frequências diferentes na nossa vida. Então Israel sai do Egito escravo, ok? Porém, havia uma palavra sobre eles. Que palavra era essa? De que eles iriam se tornar uma nação de reis e sacerdotes, porém eles não eram ainda. Então, quando Deus nos tira do império das trevas, quando Ele nos tira, nós ainda não ficamos livres. Quando Deus nos tira do Egito, nós ainda não estamos preparados. Quando Deus nos tira da mão do diabo, ainda não está tudo pronto. Porém, o que existe sobre nós é uma palavra. Qual a palavra? Vocês serão para mim uma nação de reis e sacerdotes, se vocês me obedecerem. Então, toda a cura, ela vem no movimento. Toda a cura, ela vem no processo. Então, pastor, você está dizendo que Deus não cura de uma forma instantânea. Não quer dizer que Ele não faça isso. Porém, não a cura completa. Deus pode te curar de muitas coisas, porém existe uma cura que é processual, que é a cura essencial. Sabe por quê? Porque quando Deus te salva, querido, existe um processo na nossa vida que é o novo nascimento. Porém, nós nascemos de novo, mas Cristo precisa ainda ser formado em nós. Entende? Você nasce de novo, porém Cristo ainda precisa ser formado em nós. Então Ele nos coloca num processo.
Então ele nos salva de uma condição. Qual condição? Escravos. Escravos, né, presos no Egito espiritual que nós estávamos. Mas ele nos salva, mas ele nos tira de uma condição que éramos escravos, e agora ele não nos coloca numa outra condição livres, não. Ele nos coloca numa nova posição, assentados com ele nas regiões celestiais, porque somos reis e sacerdotes. Amém? Então ele nos tira de uma condição, escravidão, e agora ele nos coloca num lugar de destaque, numa nova posição, assentados com ele nas regiões celestiais. Amém? Então, entre aquilo que ele fez e aquilo que entre aquilo que ele fez e aquilo que ele vai cumprir, existe uma palavra que está se desenvolvendo. Existe algo que está se desenvolvendo. Então eu sou salvo, mas eu não sou salvo apenas para ser salvo. Eu sou salvo com uma finalidade. Repita assim comigo: eu sou salvo. Eu sou salvo para um propósito. Então, essa definição já tira da nossa mente de que nós chegamos na igreja por acaso. De que de repente você estava muito mal e você decidiu se converter. Não. Você não é um acidente, querido. Deus planejou a sua vida. Amém? Repita assim comigo: Deus planejou a minha vida. A minha vida não é obra do acaso. A sua vida não é obra da evolução, querido. Porque a evolução até hoje só é uma teoria. Teoria, até eu tenho uma. Entendeu? O problema da escola é esse, né? Que dá teoria como se fosse verdade. Então, esse é um grande problema que nós temos na educação brasileira há 30 anos. As teorias são ditas por verdade. E tem um monte de teoria que a gente estuda e a gente acredita que essas teorias são a verdade. Porém, a Bíblia não trabalha com teoria. A Bíblia trabalha, sabe, com uma coisa? Fé. A fé vem pelo e ouvir o quê? E sabe o que a fé faz? A fé ativa seu entendimento. Como que você compreende as coisas de Deus? Pela fé. E o que a fé faz? Pela fé eu entendo que o universo foi criado por Deus. Não é pela razão, querido. Não é pelas teorias, é pela fé. A palavra verdade na Bíblia não é um conceito para nós discutirmos com as pessoas. A palavra verdade na Bíblia vem do grego aletheia. Sabe o que é isso? Não letal, não mortal. Então o que é a verdade? É tudo aquilo que vai de encontro às áreas da sua vida que estão mortas. Não é um conceito. Porque nós podemos falar sobre a verdade e a verdade não está operando na nossa vida. Entendeu? Porque verdade é tudo aquilo que é contra a morte. Então a verdade ela pode ser medida. Como que eu sei que a verdade está sendo medida? Quando eu olho para a minha vida e eu vejo o quanto de luz, o quanto de áreas que estavam mortas estão recebendo vida. Porque nós só temos uma vida, amém? Repita isso comigo: eu só tenho uma vida. E essa vida é de Cristo. Ok? Porque nós não somos gato. Gato que diz por aí tem vida isso, vida aquilo. Gato tem 7 vidas, você não. Você não tem 7 vidas, você tem uma vida só. Amém? Então, porque nós dizemos assim, não é verdade? Então nós estamos reconceituando as coisas, dando um novo significado às coisas. Porque nós dizemos assim: minha vida amorosa, né? Quem já disse isso? Eu já, vai. Minha vida amorosa, minha vida financeira, minha vida é isso. Meu irmão parece gato, tem 7 vidas. Mas não, nós temos uma vida só. E essa vida, ela possui áreas. Quando nós falamos que existem várias vidas, a nossa tendência é colocar Jesus como Senhor de apenas algumas áreas, de apenas algumas vidas, e não de todas. Não é verdade? Então você diz: não, minha vida espiritual é de Jesus, mas minha vida amorosa sou eu que domino. Porém, se Ele é Senhor da sua vida, todas as áreas precisam se submeter a Ele. Porque a palavra
Quando Paulo ele diz que Cristo era o Senhor, Paulo está dizendo sobre um título que era dado a César, o imperador romano, que era o título Quírios. Ou seja, naquela época o imperador ele dominava não apenas a propriedade das pessoas, porque no reino, no império, não existe propriedade privada, entendeu? Então, no império, numa monarquia, numa ditadura, não existe propriedade privada. Tudo pertence a quem? Ao rei, ao monarca. Então, a palavra Senhor na Bíblia, quando Paulo começa a usar, era a palavra que as pessoas usavam para César, um humano. Porque César ele era senhor de tudo, do território, mas também de todos. Então, se ele quisesse passar e olhar e falar assim, você vai ser meu escravo, o cara poderia ser príncipe em Israel. Se César dissesse assim, você é meu, acabou. Ele se tornava escravo de César. Se César quisesse chegar na sua casa e dizer assim, não, eu gostei da sua casa agora vai ser minha, mora na rua. Ele podia fazer isso, porque César, ele era senhor de tudo e de todos. De todas as áreas da vida da pessoa, essas áreas da vida da pessoa eram entregues a César, porque ele era o imperador. Então ele não era só imperador das cidades, ele era imperador também, senhor das pessoas. Quando Paulo diz que Jesus Cristo, ele se tornou Senhor, nome mais exaltado, embaixo na terra, em cima no céu, Paulo está dizendo que Jesus era bem maior do que César, que a autoridade de Cristo agora, transcendia a terra e chegava até no mais alto céu. Então Cristo como Senhor, Ele é dono de tudo e de todos. Por isso a palavra fala Adonai. O que é Adonai? O Senhor de tudo e de todos. Ou seja, não tem como eu entregar uma área da minha vida sem que Ele esteja sobre todas as áreas da minha vida. Então, quando eu entrego a Ele a minha vida espiritual, na verdade eu estou entregando amorosa, financeira, todas as áreas, porque Ele se tornou Senhor. Agora é muito fácil dizermos assim, Ele é Senhor e está lá no céu, Senhor sobre tudo. Nós concordamos, nós oramos, nós dizemos, Jesus é Senhor de tudo. Agora, será que Ele é Senhor dos nossos sonhos? Dos sentimentos? Dos desejos? Das inclinações? Das aflições? Entende? Então, falar simplesmente sobre Jesus como Senhor não é apenas alguém que está exaltado acima dos céus e olhar e dizer, quão longe Jesus está. Mas é saber que esse Jesus que foi exaltado acima de todos os céus, Ele habita em nós e está mais perto do que a nossa própria pele. Pertinho. Então, Ele nos salva e nos coloca num movimento. Ele nos salva para uma finalidade. Ele nos salva para um propósito. Entende? Então a salvação, ela não tem um fim em si mesma. Claro que a salvação já é grande coisa, Meu Deus, já é uma obra poderosa. Porém, ela não tem um fim em si mesma. Quando Moisés tirou o povo do Egito, não era só para libertar o povo. Mas quando Moisés tira o povo do Egito, a primeira coisa que Deus faz é dar para eles uma identidade. Quando Moisés tira o povo do Egito, o que o povo era? Escravo. O povo era nação? Não havia nação ainda de Israel na terra. O que o povo era? Famílias oriundas de José, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles eram apenas famílias. Perderam sua identidade sacerdotal. E agora a primeira coisa que Deus faz por meio de Moisés é dizer para eles quem eles eram, ou quem eles poderiam se tornar se eles entrassem no processo de Deus, se eles se submetessem a todos os ciclos e estações que eles iriam viver. Então, Deus salva sempre com uma finalidade. Deus nos salvou com um propósito. Então, nossa vida não é um acidente. Nós estamos aqui porque existe algo depois. Nós somos salvos porque existe algo depois. Porque a Escritura vai dizer assim, Jesus vai dizer, eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Não é assim que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, ele vai dizer também: eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele é a porta, mas ele também é o caminho. Ele nos liberta, ele nos arranca com mão forte. Colossenses 1,13. Ele nos retirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Agora, no reino do Filho do seu amor, nós fomos posicionados para cumprir uma missão. Então ele te dá uma autoridade, porque somente ele te dando uma autoridade é que você pode ser testemunha dele. Entende? Embaixadores dele. Então, por isso ele te posiciona. Por isso ele não só te livra, querido. Porque a nossa visão enquanto evangélicos é que ele nos livrou e agora nós somos livres. E agora a gente faz o que a gente quer. Não é assim. Eu não faço o que eu quero. Entendeu? Nós não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos aquilo que nos foi proposto para fazer. Entendeu? Então, existe um processo que Deus deseja nos levar. E agora eu vou começar a pregar. Não, mas é verdade. Efésios, capítulo de número 2. Tudo isso que eu falei vai estar resumido aqui. Efésios 2 vai falar de dois momentos só. Efésios 2,5. Estando nós, Egito, mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, porque pela graça nós somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Para quê? Tem uma finalidade: mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Que texto fascinante! Texto fascinante, porque fala do processo que aconteceu conosco e do movimento que nós estamos. Então vai dizer que pela graça nós fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, ou seja, Ele nos tirou do Egito, Ele nos tirou com mão forte. Então do Egito, querido, quem trabalha para libertar é Deus. Então, para tirar a gente das trevas tem que ter poder. Para tirar a gente das trevas tem que ter milagre. Para tirar a gente das trevas, Deus tem que usar Moisés, não é? Você que foi liberto, que está aqui, Deus não usa sempre alguém, sim ou não? Deus usa o Moisés na nossa vida. Porque Moisés vem lá, nos arranca e nos ajuda, nos acompanha. E aí, só que chega num determinado momento que nós começamos a compreender que agora temos uma autoridade, que agora Ele imprimiu em nós uma identidade, e identidade sempre vai revelar o que nós temos que fazer. Então, quando nós sabemos quem nós somos, a tendência é ficar claro aquilo que eu tenho que fazer. Por isso que aqui nesse texto ele vai dizendo que nós somos, né? Na verdade, nós somos reis e sacerdotes que estamos assentados com Cristo na mesma posição que Ele. Para quê? Para mostrar aos séculos vindouros a bondade e a sabedoria de Deus. Isso é algo que Ele falou e que está acontecendo, mesmo que não esteja diante dos nossos olhos. Está acontecendo no mundo invisível. Porém, isso está acontecendo. Mas da mesma forma como está acontecendo um processo no mundo invisível, onde Deus está abrindo a sua sabedoria e proclamando a sua sabedoria a principados e potestades nas regiões celestiais, da mesma forma nós precisamos acompanhar esse processo aqui na Terra. E esse processo aqui na Terra fala de uma vocação, de uma missão que nós recebemos.
Porque o texto vai terminar no versículo 10 dizendo o seguinte: nós somos feitura dele. A palavra feitura é poema. Nós somos poemas de Cristo, criados nele. Só que nós fomos criados nele para quê? Fomos criados nele para um propósito: boas obras. Obras que ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Então olha que coisa interessante. Quando você nasce de novo, você sai dele. É como se Deus pegasse o seu novo eu, né, de dentro de Jesus, e jogasse no corpo que você está. Então o seu novo eu foi depositado dentro do seu corpo. E agora esse novo eu, ele vem com um pacote. Ele vem com uma nova identidade e com um novo destino. Mas entre identidade e destino, o que tem? Missão. Então nós fomos criados para a missão. Nós fomos criados para uma santa vocação. Eu costumo separar chamado de vocação, porque para mim eu compreendo que ele nos chamou, né, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele nos chamou para ele. E depois que ele nos chama, ele nos vocaciona. Então Deus te chamou para ele. Então a maior chamada é nós estarmos com ele, é nós sermos dele. Amém? Então Deus não te chama para você fazer algo, Deus te chama para você ser dele. E depois que você é dele, que você ganha essa identidade, o que ele faz? Ele te vocaciona. Então ele te coloca na obra que ele mesmo preparou antes da fundação do mundo. Glória a Deus. É como se Deus fizesse um caminho, colocasse um carro, gasolina no carro, te desse a chave e falasse assim: agora vai e dirige. Entendeu? Então ele faz a obra, ele nos dá a ferramenta, mas quem dirige somos nós. Por quê? Porque precisamos passar pelos processos da vida. Tem gente que vai querer pegar um atalho, vai quebrar a cara. Tem gente que vai escolher uma rua pior. Entende? Então ele deixa a gente conduzir a vida, porém existe dentro da vida um lugar que foi ele que criou. Então existe a vida, porém dentro da vida existe uma linha, sabe, que ele criou, que se a gente seguir essa linha, nós vamos cumprir o propósito pelo qual nós nascemos. Então, às vezes as pessoas buscam essa tal felicidade, mas não conseguem encontrar, porque não encontraram essa linha de Efésios 2:10. Fomos criados nele para as boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus, temos uma identidade, né? Eu já falei isso aqui uma vez, eu acho. Identidade não é quem eu sou, é de quem eu sou, porque identidade é a origem. Entendeu? Identidade não é autoafirmar. Não é você ter o cabelo roxo, andar com essa camisa vermelha aqui, igual o tapete aqui, né? Identidade não é isso. Identidade não é autoafirmação. Identidade para essa geração é autoafirmação. É você se autoafirmar. Quando você se autoafirma por algum movimento que você faz, quando você se autoafirma por meio do cabelo que você tem, por meio da roupa que você usa, as pessoas dizem assim: olha como é que ele tem identidade. Mas identidade cristã não é isso. Porque identidade cristã não importa quem eu sou, importa de quem eu sou. Porque de quem eu sou vai modelar quem eu sou. Porque quem eu sou precisa morrer na cruz, porque agora é quem nós somos. Entendeu? Quem eu sou não importa. Deus, apesar, né, dele trabalhar o coletivo, ele sempre vai potencializar as individualidades, certo? Então, Deus, ele sempre vai aprovar, sempre vai trabalhar com a igreja, ok? Porém, a forma como Deus trabalha com um todo é potencializando cada um de nós. Porém, potencializar a individualidade não é aprovar individualismo. O que acontece é que às vezes Deus, ele potencializa nossas individualidades e nós potencializamos o individualismo, porque Deus nos deu algo. Entende? Então Deus potencializou meu dom, então agora meu dom precisa sobressair da igreja, para que então eu seja reconhecido e me autoafirme em cima de um dom que ele me deu. E aí eu estou trabalhando de uma forma individualista. Porém, quando eu entendo que se ele me deu um dom que é maior, eu preciso aperfeiçoar os santos, para que os santos cumpram a obra do ministério.
Vocês estão aí, irmão? Eu não falei que eu não tinha pregado ainda? Então, abre comigo, Efésios, não, Colossenses, não. Filipenses. Filipenses 3, verso 8 em diante. Filipenses 3, 8 em diante. De fato, também considero todas as coisas como perda, ou seja, meu individualismo, perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Algumas versões falam, eu considero como lixo, e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Olha só que interessante, olha os passos. Uma justiça que é pela fé, altera a minha forma de ver as coisas, altera a minha forma de compreender as coisas. E então, sabe o que acontece? Essa fé começa a operar o conhecimento de quem Cristo é. A fé começa a me revelar quem verdadeiramente Cristo é. E aí, nesse processo, eu conheço quem Cristo é, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Então, olha esse processo. Como que alguém pode se identificar com Cristo na sua morte? Loucura, né? Por quê? Porque Cristo morreu 2000 anos atrás. Paulo ele vai resolver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2. No final do capítulo 2, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte, vamos lá. É capítulo 2 mesmo. Versículo de número 11. 10, quer dizer, versículo de número 10. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim ninguém também conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha o que ele está falando. Quem conhece o homem? O Espírito que está no homem. Quem conhece a Deus? O Espírito de Deus. Então somente o Espírito de Deus é que pode revelar as coisas profundas de Deus. Entende? Guarda isso. Somente o Espírito de Deus é que conhece Deus. Então, se o Espírito do homem é que o conhece, somente o Espírito de Deus é que pode fazer alguém conhecer quem é Deus. Ok? Aí ele vai dizer assim: não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então Paulo vai dizer que por meio da fé, lá naquele texto que nós lemos, Filipenses, nós recebemos coisas de Deus. Que coisas são essas? O conhecimento de Cristo. Que coisas são essas? O poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos. Mas como que isso se processa? Paulo vai dizer, vamos terminar. Também falamos dessas coisas, versículo 13, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas, ao passo que ele mesmo é discernido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa ensiná-lo, instruído? Mas nós temos a mente de Cristo. Repita assim comigo: nós temos a mente. Sabe o que é ter a mente de Cristo? Acessar memória. Ter a mente de Cristo é acessar a memória. Quando nós dizemos que nós temos a mente de Cristo, nós estamos dizendo que as memórias de Cristo estão em nós. Porém, a Bíblia fala isso no plural. Não sou eu que tenho a mente de Cristo.
Nós juntos. Entende? Então, como que se processa participar do sofrimento? Acessando as memórias de Cristo. Por isso que Jesus, ele ensina como deveria ser a ceia. Fazer isso em memória de... Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Como que participamos da morte dele? Como que podemos ser testemunha da morte? Acessando as memórias de Cristo, no seu sofrimento. Cara, sabe quando Deus vem na igreja e você tem aquele sentimento de que você está morrendo? Porque se você lê os avivamentos de Ivan Roberts no país de Gales, cara, esse cara, por 6 meses, ele foi tomado por Deus de um poder tão grande que aonde ele chegava as pessoas caíam no chão pedindo para morrer. As pessoas caíram no chão se convertendo e pedindo misericórdia. Ele entrava nas cavernas, porque existiam minas de carvão no país de Gades. E o grande problema do país de Gades é que aquela nação estava vivendo um momento muito ruim, porque a maioria dos homens se tornaram bêbados. Haviam muitos bares na cidade de Gades. E os trabalhadores, eles ao invés de gastarem com as suas famílias, eles gastavam nos bares. E aí o Espírito vinha sobre Ivan Roberts e ele começava a pregar nas cavernas, os homens trabalhando, eles caíam no chão desesperados, chorando, para que Deus pudesse ter misericórdia dele. Sabe por quê? Porque o sentimento de morte era muito grande. Porque o que é o avivamento? É tornar vivo o que está morto. Entende? Então, quando o sentimento de morte vem, eu consigo participar do sofrimento de Cristo e eu acesso a memória dele. E então, se eu consigo acessar a morte dele, logo também eu posso acessar o poder da sua ressurreição. Agora, se nunca acessarmos a participação nos seus sofrimentos, jamais vamos acessar o poder da ressurreição dele. Paulo vai dizer o seguinte: isso é doideira. Resumindo o que Paulo diz. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. E aí, o homem que consegue participar desses momentos, ele precisa se considerar abençoado, cara. Se você já passou por isso, se o Espírito já veio e trouxe para você convicção dos seus erros, convicção dos seus pecados, é porque o Espírito está te levando ao lugar de sofrimento, ao lugar que Cristo sofreu por mim e por você. Por isso, nunca podemos deixar de viver, sabe, essa operação dos sofrimentos de Cristo, porque é a operação do sofrimento de Cristo que nos forma para viver a realidade da ressurreição. Por mais que nós estejamos vivendo momentos, como foi cantado aqui, de pós-cruz, mas o pós-cruz, ele vem a partir, né, do desencadeamento do meu interior, compreender que eu preciso a cada dia morrer, porque é na morte que ele opera a vida. Amém. E essas coisas é para homens espirituais. Sabe o que eu descobri? Sabe por que Jesus, ele foi crucificado? Sabe por que começaram a perseguir ele, tentando matá-lo? João capítulo número 4, porque ele tinha curado o paralítico do tanque de Betesda. Lembra disso? João 4, ele cura o paralítico do tanque de Betesda. As pessoas começam a perseguir, né, o paralítico e começam a perguntar para ele: quem te curou no sábado? Quem mandou você tomar a tua cama e andar? Hoje é sábado, não pode fazer isso não. Os caras incrédulos, né? Tá vendo o cara ali em pé e ainda pergunta: quem te curou? Não pode fazer isso, pô. Como se tivesse jeito para o cara voltar a ser paralítico 38 anos de novo depois de curado. E aí começaram a perseguir o cara disse: foi um tal de Jesus. Jesus, quem é Jesus? Eles começaram a procurar Jesus, até que Jesus passou, o cara disse: aquele lá. Foram até Jesus perguntar: por que você curou no sábado? Por que você curou no sábado? Ele disse: porque meu pai trabalha e eu estou trabalhando também.
O quê? Aí eles mudaram o teor da conversa. Eles disseram o seguinte: o que? Você está dizendo que quem cura é seu pai? E que você faz a obra do seu pai? Então você está dizendo que Deus te cura. Então eles reconheceram que foi Deus que curou. Porém, sabe o que eles fizeram? Eles disseram que Jesus estava falando uma blasfêmia. Porque se Jesus estava dizendo que ele era filho de Deus, ele estava dizendo que ele era igual a Deus. E a partir daí, pode ler lá o texto, final do capítulo número 4. A partir daí, começaram a persegui-lo, tentando matá-lo. Sabe que Jesus foi para a cruz? Não foi porque curou ninguém, não foi porque pregou nada, não foi porque fez nada de miraculoso. Jesus foi para a cruz porque ele disse que era filho de Deus. Ou seja, meu irmão, a cruz não é para qualquer um, porque Deus não trabalha com qualquer um. A cruz é só para filho. Você é para filho? Aleluia! Chegaram para Jesus e disseram, sabe o que? Fizeram, sabe o que? Pegaram um camarada, Simeão, pai de Alexandre de Rufus. Vai lá e ajuda ele a carregar a cruz. O cara tentou ajudar, logo depois disseram assim: sai daí, sai daí, sai daí. Tiraram ele rapidinho, sabe por quê? Porque a sua cruz tem o seu tamanho. A sua cruz tem a sua capacidade. Ninguém pode te ajudar a levar a sua cruz. Isso é coisa sua. Porque a cruz não é sua sogra, não é seu patrão, não é seu cunhado. Entendeu? A cruz tem a ver com a missão pela qual você está aqui. Porque a cruz de Jesus era a missão pelo qual ele andou na terra há 33 anos. Então vamos redefinir o conceito de cruz. Primeiro, cruz é para filho. Repita comigo: cruz é para filho. E diga assim comigo: ninguém pode tomar a minha cruz. Porque minha cruz é minha missão. Se você não sabia o que você estava fazendo aqui, eu quero te dizer: você está aqui porque você tem uma cruz para carregar. E essa cruz, querido, não tem a ver com coisas e aflições desse tempo presente. A cruz tem a ver com a missão. Ninguém pode te ajudar a levar a sua cruz. Por isso que ele disse: ó, quem vocês querem me seguir? Primeiro, você precisa negar você mesmo. Você tem que estar morto para seguir a cruz, para tomar a cruz. Por isso que cruz não tem a ver mais com sofrimento. Porque tem que estar morto. Tem que negar o direito de se ter direito. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo. Negar o direito de ter direito faz parte da Constituição cristã. Negar o direito de se ter direito. Aí você está fazendo o quê? Negando a si mesmo. Somente quem nega a si mesmo é filho. E somente filho pode carregar sua cruz e seguir a Cristo. Caldo grosso, hein? A cruz fala da sua missão. Cristo, qual era a missão dele? Para a cruz. Ele fala isso para Pedro, Mateus 16, verso 25 e diante. Só que a cruz dele era pesada. A cruz de Cristo não era para mim nem para você. A cruz de Cristo era dele. Ninguém poderia morrer no lugar de Cristo. Só ele. Por isso que ninguém pode fazer aquilo que você nasceu para fazer. Só você. Ninguém, meu irmão. Ninguém pode fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Deus pode levantar alguém melhor e pior do que você, mas igual. Parábola dos talentos: um deu um porque sabe que vira 2, a outro deu 2 porque sabe que vira 4, a outro deu 5 porque sabe que vira 10. Cada um segundo a sua capacidade. Então nunca vai ter ninguém igual você, sempre maior ou menor. O problema é quando a gente não quer fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, aí Deus levanta alguém que é menor. Aí você olha e se regozija: olha só, o cara nem sabe fazer, mas está fazendo. Mas está fazendo, né? Agora, outra situação é ele levantar alguém maior. E quando levanta quando é menor, você se regozija: ó, o cara está fazendo tudo errado, mas está fazendo. Agora o pior é quando levanta alguém que é melhor do que você. Aí você vai ficar chupando o dedo, porque aquilo que era para você fazer, tem alguém fazendo melhor do que você. Ajuda nós aí, pessoal. E deixa
te falar, Mateus 25, querido. Sabe o que é isso? Palavra do tempo do fim. No tempo do fim, Jesus não volta aqui para poder perdoar mais pecados. Isso ele já fez há 2000 anos atrás. No tempo do fim, ele vem para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso, ele nos criou nele. Somos feitura nele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu sou salvo, criado em Cristo com uma finalidade. Eu sou salvo para um propósito. Eu sou salvo para carregar uma cruz. E essa cruz fala da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Olha o texto. Lá. Terminou já? Já? Até porque eu acho que fala. Eu perdi aqui na. Não, parou lá. Não, eu estou terminando. Sério. Versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, assim, a obra de Cristo não consiste somente no poder da ressurreição, mas a sua vida também. Então a sua vida na terra fala dos processos que ele viveu, fala dos ciclos e das estações que o fez amadurecer, porque a Bíblia diz o seguinte, que Cristo aprendeu uma coisa, aprendeu a obedecer. Então esses processos que nós entramos após a salvação tem a ver com desenvolvermos nossa soberana vocação. Então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou envolvido na missão pela qual Deus me colocou, me deixou responsável, quando eu estou trabalhando nisso, Deus está trabalhando em mim. Entende? Então, quando você vem e você serve algo, quando você está operando alguma coisa na congregação local, quando você está numa missão, seja de varrer a igreja, seja de consertar alguma coisa, entenda uma coisa, você está dentro de um processo pelo qual, por meio daquilo que você faz, Deus está transformando você em quem Ele é. Entendeu? Dificilmente alguém vai ser transformado por ver alguém aqui varrendo a igreja, né? Porém, o serviço ele é capaz de mudar quem você é. Porém, precisamos ter uma mentalidade adequada, porque achamos que o serviço vai nos enobrecer diante dos outros. Porém, o serviço vai fazer com que aqui dentro seja transformado naquilo que Deus falou que eu iria ser. Então assim, isso, querido, é uma chave, sabe por quê? Porque às vezes nós servimos e ninguém nos reconhece. Às vezes nós fazemos por uma pessoa, nós estamos em missão, nós estamos pregando para alguém, estamos ajudando, estamos ofertando, estamos fazendo algo dentro da nossa esfera cristã, e nós procuramos sempre ver os resultados, e às vezes nós não vamos ver os resultados. Por quê? Porque o maior resultado não é o que acontece fora. O maior resultado é o que ele está fazendo dentro. Porque quando nós falamos que Deus está em missão, não quer dizer que Ele está fazendo algo fora. Deus está em missão, Ele está voltando a ser sobre todas as coisas. Porque a missão de Deus ela é essencial. Entende? Porque o que está caído não é o casamento. Ele não vem consertar casamento. Deus vem consertar a essência do que é homem e do que é mulher. Aí o casamento vai ser perfeito. Deus não vai consertar a igreja, a denominação, não. Deus vai consertar a igreja orgânica. Aí a denominação vai funcionar. Entendeu? Então o problema não são as estruturas externas, não é a operação externa. O que precisa ser restaurado é a essência. Entendeu? Então a missão de Deus é Ele voltar a ser sobre todas as coisas. Porque nós caímos da essência, nós perdemos a essência. Por isso que Ele nos transforma por meio daquilo que nós estamos envolvidos. Entendeu? Então assim, você acha que você está abençoando o irmão,
e o irmão nunca muda. Entendeu? Ele pode não mudar, mas ele vai mudar quem eu sou. Glória a Deus! Por isso que sempre vale a pena servir. Não tem aquela coisa que nós dizemos, poxa, eu me doei tanto, nunca mais eu vou me doar por alguém. Quando a gente diz isso, a gente está se privando de se tornar como Cristo. Eita, meu Deus! Nós nos servir. Ó, em nenhum lugar na Bíblia fala que é errado querer ser grande. Nenhum lugar. Nenhum lugar na Bíblia condena querer ser grande. Ah, mas Jesus disse que... Não, ele não disse isso. Olha o que ele disse. Vocês querem ser grande? Então, maior é o que serve. Por quê? Porque o que serve, o que mais servir, tem a tendência a cada dia de se parecer mais com aquele que o enviou. E quem é grande? Cristo. Entende? Então, não tem problema querer ser grande, porém quem quer ser grande precisa servir. Não tem problema. Problema nenhum. Pelo contrário, meu irmão, nós precisamos querer ser grandes. Porém, redefinir o conceito de grandeza no reino de Deus. Porque grandeza no reino de Deus é o que mais serve. Quantos querem ser grande? Tem gente que não quer ser grande não, porque não quer servir. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Primeira coisa, para desenvolver uma santa vocação, para desenvolver a nossa missão, a primeira coisa que nós precisamos é esquecer do Egito. Sabe por que o povo de Israel, eles foram condenados à morte pelo próprio Deus? Então, Deus tinha entregado para o povo de Israel uma maneira, uma forma de se desenvolver para chegar até o cumprimento da palavra. Qual era o cumprimento da palavra? Serem sacerdotes reais. Mas eles eram, o que eles eram até então quando eles foram chamados? Escravos. Então, para que era a lei? A lei era uma forma para eles se tornarem a palavra que eles tinham recebido. Entendeu? Por quê? Porque o menino, o filho, enquanto menino, em nada se difere do escravo, porque ele precisa de tutores e de regras. Entendeu? Então essa é uma lei espiritual. Todos são filhos, porém o menino, o tecnon, a criança, em nada se difere do escravo. Então nós temos que ter cuidado com essa linguagem. Eu sou livre. Mas se você diz que você é livre, você ainda não está no processo de maturidade, dizer eu sou livre não vai determinar a sua liberdade. Porque o que determina a nossa liberdade é o quanto nós amadurecemos. E amadurecer não é ter tempo de igreja. Ó, o menino em nada se difere do escravo. Então tem gente que sai do Egito, aí entra para a igreja comemorando, agora eu sou livre, levanta, pula, livre. Primeira perseguição, caiu na droga de novo. Segunda perseguição aconteceu. Então não era livre de verdade ou Deus está mentindo? Não. O menino, o filho, enquanto criança, precisa de tutela, de regra, porque em nada ele se difere do escravo. O que Paulo está dizendo? Que mesmo quem foi liberto do Egito e não amadureceu, eles estão no mesmo patamar. Só que um está dentro do Egito e o outro está dentro da mão de Deus. Então o povo de Israel, eles tinham saído do Egito, porém eles estavam dentro da mão de Deus, porém havia uma determinação de Deus.
se vocês me obedecerem. O que acontece com o seu filho pequeno? Se você tem um filho, eu tenho um filho de 5 anos e tenho um filho de 20 anos. Duas esferas diferentes. Então eu compreendi muito essa palavra porque eu tenho 2 filhos de 2 idades diferentes. Meu filho de 5 anos, o que ele precisa? De regra. O que ele precisa? Disciplina. Entende? Porque mesmo ele sendo meu filho, eu não posso dar herança para ele. Então eu não posso pegar meu carro e dar para ele e dizer assim, vai lá filhão, é teu. Seria o quê? Loucura. Porque o filho imaturo em nada se difere do escravo. Ou seja, vai fazer besteira se pegar minha herança antes do tempo. Agora meu filho maior poderia dar meu carro, ele não sabe dirigir, graças a Deus, mas eu poderia dar meu carro para ele a hora que ele quisesse. Entendeu? Porque ele tem 20 anos, já é maior, eu poderia dar meu carro para ele na hora que eu quisesse, porque somente o filho maduro é que pode desfrutar da herança. Porém, os 2 são filhos. Então Israel está num estágio ainda de imaturidade, e o que eles precisam, como o meu, precisam de regras. O que a regra faz? A regra é disciplina. O que é disciplina? É uma forma. Para quê? Para me tornar alguém. Entendeu? Então, a liberdade, enquanto ainda somos meninos, ela é uma liberdade condicionada a uma disciplina, porque eu preciso ainda me desenvolver. Então nós estamos caminhando, fomos salvos, estamos aqui, porém existe um processo, o processo da soberana vocação que temos em Cristo Jesus. Tem um prêmio para essa soberana vocação. Mas antes eu preciso me desvencilhar do passado. Paulo vai dizer isso, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então a lei, o que a lei estava fazendo lá em Êxodo 20? A lei era para fazer com que o povo se soltasse. Então o povo já estava salvo, porém não estava salvo. O povo estava livre, porém não estava livre. Então a lei veio para quê? Veio para desvencilhar, tirar tudo aquilo que ainda segurava eles. Por isso que eles diziam assim, a gente está com saudade. Aí Deus vinha, disciplina. Está com saudade, a gente quer a cebola do Egito. Esse maná está muito ruim. Aí Deus ia lá e ainda ajudava eles um pouquinho. Porém, eles erraram tanto que Deus falou, vou matar todo mundo e vou fazer um novo povo a partir de você, Moisés.